Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o curso Disciplina Positiva na Terapia Fonoaudiológica. Eu sou Ana Cristina, sou fonoaudióloga, especialista em voz, sou mestre e doutora em Ciências da Saúde e já há aproximadamente um ano, por causa da minha filha, eu me tornei educadora parental em disciplina positiva e nisso eu vi uma grande oportunidade de aplicar os princípios e ferramentas disso na terapia fonoaudiológica, e isso tem surtido resultados maravilhosos que a gente trouxe para compartilhar com vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Laila, que também vai se apresentar enquanto o pessoal termina de chegar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laila Tonelli, a minha formação inicial é Relações Públicas. Hoje eu também sou educadora parental em disciplina positiva, inclusive na minha certificação. A minha certificação foi junto com a Ana, onde a gente se conheceu e continuou estudando junto e tudo mais. Sou facilitadora e aprendiz de comunicação não violenta. Tanto a disciplina positiva quanto a comunicação não violenta fizeram toda a diferença na minha vida, como pessoa, como mãe. Eu tenho 2 crianças, uma de 2 e uma de 5 anos, e como profissional, tanto que eu mudei meu caminho por isso. Sou idealizadora do projeto Viver com Afeto, e nessa caminhada junto com a Ana, né, nos nossos estudos, ela tem um projeto que chama Reabilitar com Afeto, aí conversando, nós nos juntamos, e criamos um projeto junto, que chama Encorajar para Reabilitar. E esse curso de hoje faz parte desse nosso projeto. Junto com o Instituto, a gente trouxe para vocês e a gente dá muito certo, a gente tem uma sintonia muito boa, a gente estuda muito junto, então a gente fala, vamos caminhar junto. E aí a gente começou. Então, o que a gente vai ver nesse curso de hoje? Quais são os maiores desafios no atendimento? Por que esses desafios acontecem? Por que punições, recompensas e chantagens não funcionam a longo prazo? Por onde começar a mudança? Para a gente começar, a gente precisa entender, então, o que é a disciplina positiva? A disciplina positiva é um programa criado por Jane Nelson com outros autores para apoiar, para instrumentalizar adultos, sejam pais, educadores, profissionais da saúde, a ajudar as crianças a desenvolver habilidades de vida. Vamos pensar, imagina uma criança hoje, daqui a 30 anos. Quais habilidades você acha importante que a criança desenvolva? Respeito, cooperação, responsabilidade, empatia, e por aí vai. Todas essas habilidades que a gente busca, usando as técnicas da disciplina positiva, apoiar a criança no desenvolvimento, no aprendizado delas. É importante a gente falar também que a disciplina positiva está fundamentada nos trabalhos dos psiquiatras Alfred Adler e Rudolf Dreikurs. Eles trazem para a gente os princípios da disciplina positiva, como cooperação, respeito mútuo, dignidade e encorajamento. A disciplina positiva é disciplina no sentido de ensinar, de inspirar a criança a agir a partir das crenças e valores internos, ela agir de dentro para fora e não a partir de uma imposição externa. A disciplina positiva é como se fosse um caminho do meio. De um lado eu tenho uma rigidez, do outro eu tenho a permissividade. Que normalmente a nossa educação, historicamente, estava em um desses 2 caminhos, né? Rigidez ou permissividade. A rigidez é aquela ordem sem liberdade. A criança faz porque eu mando. Ela não tem opção de escolha. Enquanto a permissividade é uma liberdade sem ordem. Ela faz o que ela quer, do jeito dela, sem controle nenhum. Enquanto a disciplina positiva é uma ordem com liberdade. Ou seja, ela tem opção de escolhas dentro de limites que nós determinamos. A disciplina positiva,
ela é centrada no desenvolvimento de habilidades de vida, diferente da rigidez e da permissividade, que são centrados no modelo da extinção e correção, ou modificação do comportamento. Esse modelo de modificação do comportamento é centrado no que é importante para mim, adulto. Eu quero que a criança pare de agir de determinada forma. Eu quero que a criança chegue e fique tranquila dentro do consultório. Eu não quero que ela fique correndo de um lado para o outro, que ela fique berrando, que ela faça birra. Ou seja, eu quero que ela atenda a minha necessidade de ordem, de controle, ou então que ela não faça barulho para não atrapalhar as outras salas, as outras pessoas. Enfim, eu quero controlar e moldar esse comportamento dela. E aí, para isso, muitas vezes eu uso de punição, de recompensa, né? Ou então faço chantagem, ameaça. Enquanto que o modelo da disciplina positiva, que é centrado no desenvolvimento de habilidades de vida, eu olho esses desafios de comportamento como uma oportunidade de aprendizado, para ela aprender essas habilidades. Ou seja, eu olho para a criança e tento entender o que está por trás daquele comportamento, o que ela está sentindo, quais são as necessidades dela, por que ela chegou daquele jeito. E aí eu pego esse comportamento, olho para ela com esse cuidado, com esse afeto, tentando enxergar além, acolho, para depois apoiá-la no aprendizado. Por exemplo, a criança chega, eu vou me conectar primeiro com ela e depois com os pais. Primeiro eu converso, eu envolvo ela, eu crio esse momento de conexão. Aí depois que já tiver ok com a criança, eu falo com ela, olha, agora eu vou conversar com seus pais e eu vou te dar duas opções. Você pode brincar de massinha, você pode brincar com o jogo da memória, por exemplo, enquanto eu converso com seus pais. E o que você escolhe? E aí, isso, além de eu estar ajudando ela a lidar com aquele momento, eu estou ensinando ela a lidar, a ter paciência, a ter autocontrole, a ter respeito. Então, o modelo central de desenvolvimento de habilidades é isso. A gente olha para esses comportamentos como oportunidade de aprendizado. Positivo, a gente tem 7 percepções e habilidades significativas que são necessárias para ajudar a formar pessoas capazes. Ou seja, a gente tem 3 percepções que a gente quer que a criança tenha. Primeiro, eu sou capaz. Ela saber que ela é capaz. Segunda percepção, eu contribuo de maneira significativa e eu sou genuinamente necessário. Ou seja, eu sou capaz e eu pertenço. Eu estou desenvolvendo meu alto valor. A terceira percepção, eu posso influenciar o que acontece comigo. Autorresponsabilidade, né? Eu faço e eu entendo as consequências. E aí a gente também tem as habilidades que a gente busca ajudar as crianças a desenvolverem. Essa tem a habilidade intrapessoal, né? Que a criança aprender a lidar com as próprias emoções e com isso desenvolver autodisciplina, autocontrole. A criança aprender habilidades interpessoais, ou seja, aprender a lidar com o outro. Ela aprender a cooperação, a negociação, a troca, a empatia. Ela trabalhar nesse relacionamento com a outra pessoa. Ela desenvolver a habilidade sistêmica, ou seja, a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana, com responsabilidade, adaptabilidade, flexibilidade, integridade. E também ela aprender a desenvolver a habilidade de avaliação, ou seja, ela usar com sabedoria seus conhecimentos para avaliar situações, dando valor real para cada situação, nem mais nem menos. Ela aprender de fato a avaliar com propriedade. E isso, a disciplina positiva fala o seguinte, que quando as crianças desenvolvem e aprendem essas percepções, essas habilidades, muito do mau comportamento acaba. E aí, a gente vai entrar agora nos critérios para uma disciplina efetiva. Quando a gente pensa na disciplina positiva, o primeiro critério é ser gentil e firme ao mesmo tempo.
O que é isso? Eu estou ajudando a criança a aprender e desenvolver o respeito mútuo. É cuidar do que é importante para a criança, ao mesmo tempo que eu cuido do que é importante para mim. Então, antes da gente ir para os próximos, eu queria trazer para a gente o que é respeito mútuo para a disciplina positiva. É fé nas habilidades minhas e nas habilidades do outro. É interesse pelo ponto de vista do outro, do mesmo jeito que eu me importo com o meu ponto de vista. É a vontade de assumir a responsabilidade, consciência de suas próprias contribuições para o problema. Ou seja, eu assumo a responsabilidade, eu tenho consciência da minha contribuição, eu posso contribuir. Voltando para os critérios, para uma disciplina efetiva, o próximo item é ajuda as crianças a desenvolverem senso de aceitação e importância. Ou seja, o ajuda a criança a estar conectada com ela mesma, a desenvolver o seu senso de alto valor. A disciplina positiva, a disciplina efetiva, ela é eficiente a longo prazo. Ou seja, a maneira como eu estou lidando com ela, com a criança agora, vai ter um resultado não só nesse momento, mas lá na frente. O que a criança está aprendendo neste momento, nessa situação? Quando eu uso a punição, a recompensa, a chantagem ou a premiação, eu estou resolvendo um problema aqui e agora. Agora, o que a criança vai estar aprendendo com essas atitudes? Diferente de uma disciplina efetiva, em que ela cuida dos resultados dela, da autoestima, do desenvolvimento dessas habilidades. É o próximo item, inclusive. Ensina habilidades sociais e de vida. É aquilo que a gente já falou. Ensina a criança a cooperação, a empatia, o autocontrole, a responsabilidade e por aí vai. E o último item é ajuda a criança e o adolescente, as crianças e os adolescentes a descobrirem suas capacidades de poder pessoal. Ajuda a criança a desenvolver sua autonomia e ajuda ela a usar o seu poder no mundo, ela entender que ela tem poder, que ela pode usar, que ela aprende a se desenvolver, se relacionar de maneira saudável com o outro e com o meio em que ela vive. E aí, a gente queria, nesse momento, convidar vocês a olhar para o mau comportamento sobre uma nova ótica. Então, para isso, a gente trouxe 4 itens que a gente considera bem importante para isso. O primeiro item é a ausência de habilidades. O que é isso? É a gente lembrar que a criança não nasce sabendo, que ela precisa aprender. Do mesmo jeito que a criança precisa aprender a amarrar um sapato, e ela precisa de aprendizado, de tempo de treinamento, de repetição, de experimentar várias vezes, não é mesmo? A mesma coisa vale para as habilidades socioemocionais. A criança precisa desse tempo, precisa desse exemplo do adulto, que é, inclusive, das principais formas de aprendizado. Ela se espelha no comportamento do adulto. Então, ela precisa desse tempo de treinamento, desse exemplo, da repetição, da experimentação. O outro ponto é a gente lembrar que existe um comportamento típico de cada idade. E que cada idade ela vai aprendendo e desenvolvendo mais. Então, vamos pensar lá numa criança de 1 ano, por exemplo. Ele é um pequeno cientista. Ele vai pegar uma bolinha e vai jogar no chão, ou então um outro objeto, vai ficar lá esperando para escutar o barulho, ver a reação das pessoas. Aí depois ele joga de novo, e assim ele vai experimentando e descobrindo as coisas. E às vezes a gente, como adulto, fala, tá me provocando, se fizer isso de novo. É importante para ele se experimentar, se tentar. Enquanto que com a criança com 2 anos, ela já tem um pouco mais de autonomia. Ela já entende que ela não é grudada na mãe dela, e ela já começa a explorar um pouco mais. Aí com 3 anos vem brincar social. Com 4, a criança começa a aprender causa e efeito. Se ela fizer, tem uma resposta para a atitude dela. E assim vai. E por que é importante eu saber isso? Porque quando eu compreendo que existe um comportamento típico de cada idade, que a criança aprende, precisa desse treinamento, eu posso apoiar a criança no seu processo de aprendizado. Eu posso ajudá-la com mais afeto, com mais respeito, de maneira mais eficiente nesse processo
de construção do conhecimento dela, do desenvolvimento dessas habilidades. Um outro ponto que a gente acha muito importante para a gente entender esse mau comportamento é o entendimento do cérebro primitivo. Como é que funciona? Uma maneira simples e bem didática da gente trazer isso é a gente entender o cérebro na palma da mão. Como é que funciona? A gente divide o cérebro em 3 partes. O punho, nessa partezinha aqui, seria a medula espinhal. O centro da mão seria o tronco cerebral. O dedão, essa parte aqui, seria o sistema límbico. E os dedos de cima é o córtex. Aqui na frente seria o córtex pré-frontal, ok? E aí, o que acontece? Quando o tronco cerebral é a parte mais antiga do cérebro, a criança já nasce com ela pronta. E ela é responsável pelas nossas respostas de sobrevivência, como luta, fuga e paralisação. O sistema límbico, ele também é bem antigo. E junto com o córtex, ele é responsável pelas emoções e pelas respostas, por dar significado ao ambiente, às observações do ambiente. E o córtex é a parte racional do cérebro. É o espaço do pensar, do imaginar, do planejar. Ele é responsável pela função executiva do cérebro. E ele só termina seu desenvolvimento lá na fase adulta, depois dos 20 e poucos anos. É assim, ó. Tá vendo? Ele ainda está em construção. Enquanto que o cérebro de baixo, como eu falei, ele já foi desenvolvido desde o nascimento. E para o cérebro funcionar bem, voltando aqui para o nosso cérebro na palma da mão, essas 3 partes precisam estar integradas. Elas precisam funcionar em harmonia. O que acontece com a criança quando ela sofre uma emoção muito intensa? Ela arma. O cérebro primitivo, ele se sobrepõe ao cérebro racional. E ela para de agir com o pensamento. Ela age pelo descontrole. E aí começam, por exemplo, as birras. Aí chega o adulto, como pode reagir sem pensar, com raiva. O que acontece quando ele faz isso? Ele arma também. Aí ficam 2 pessoas conversando, se comunicando a partir do cérebro reptiliano, do cérebro primitivo. E aí, ó, com isso não tem conexão, com isso não tem aprendizado, não tem solução de problemas, com isso tem culpa, tem vergonha, tem humilhação, tem mágoa, é disputa de poder total. Mas o que acontece? Quando o adulto consegue se controlar ou manter o controle, ele pode ajudar a criança a voltar a se controlar. Ele ensina em 2 momentos. Ele ensina quando ele não perde o controle ou quando ele mostra como se controlar, ou seja, ele é o exemplo. E ele também pode ajudar a criança, envolvendo a criança e apoiando ela, ensinando outros caminhos, por meio de outras ferramentas, como essa criança pode se acalmar. E quando todas as 3 partes do cérebro estão conectadas, o adulto está conectado consigo mesmo e a criança conectada consigo mesma, elas vão conseguir dialogar, vão conseguir buscar soluções, vão conseguir aprender juntas. Ok? E aí, para a gente, o último item é o desencorajamento, né? Para a disciplina positiva, uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. E quando a criança é desencorajada, significa que ela não entende seu outro valor, ela não se sente pertencente e importante. E ela vai agir a partir de uma ideia errada, uma ideia errônea da situação, para conseguir o que quer. Então, como ela não se sente importante, ela acha que ela precisa ter algumas atitudes que, para a gente, às vezes aparece como um mau comportamento, para conseguir o que ela quer. Então, a nossa ideia é ajudar, encorajar a criança, apoiar a criança, para que ela, de fato, entenda qual é o seu valor, se sinta importante, se sinta pertencente, e assim possa atuar, viver de uma maneira mais harmoniosa, mais equilibrada. E aí,
a gente traz o seguinte, que o comportamento nada mais é do que uma forma de comunicação, principalmente para as crianças com dificuldades na recepção e ou na emissão da mensagem. O que a criança quer dizer comportamento? O que são os sentimentos e as necessidades por trás daquele comportamento? O que eu, como adulto, não estou conseguindo ouvir ou enxergar daquele comportamento da criança? E aí, a gente traz uma frase da Jane Nelson que a gente gosta muito, que é: de onde tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. Queria agora fazer um exercício com vocês. Pensa aí, vocês vão ter uma reunião com o chefe de vocês, e aí ele é extremamente grosseiro, rude ao falar. Como você se sente? O que você pensa sobre você e sobre ele, e qual a sua decisão? O que você resolve fazer diante disso? Agora pensa na criança, que não tem as habilidades desenvolvidas, que não tem o cérebro racional ainda desenvolvido. O que será que ela está pensando sobre ela mesma? E sobre o outro, e decidindo fazer? Não é mesmo? Então, gente, quando a gente impõe a nossa vontade, quando a gente é autoritário na criança, ela se torna uma perdedora. E quando ela se torna perdedora, o que ela tende a fazer? Ou ela se revolta, ou ela se torna submissa. Não é mesmo? Na disciplina positiva, nós temos os 4 R's da punição: ressentimento, retaliação, rebeldia e recuo. Como é que funciona? O ressentimento é assim: é quando a criança, acontece alguma coisa, a criança fica: isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos. Ou então a retaliação: eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Ou então a rebeldia: eles não mandam em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Ou então a gente tem o recuo e a dissimulação, né? Não vou ser pego da próxima vez. Já fica lá pensando, não é no que ele fez, mas ele está pensando como que ele vai fazer isso sem você ficar sabendo. Ou então a diminuição da autoestima, que a criança pensa: ai, eu sou uma pessoa ruim, não tenho valor. Difícil, né? Então, a criança que mais precisa de amor é geralmente a criança que age de forma menos amável. Gente, se a criança está gastando energia, pensamento, tempo, para poder tentar lutar, fugir, estimular, fazer essas coisas, ela vai estar desenvolvendo alguma habilidade? Ela vai estar aprendendo alguma coisa com isso, saudável? A gente não quer adultos saudáveis, responsáveis, cooperativos, não é mesmo? E aí a gente precisa pensar no seguinte: por trás de todo o comportamento que a gente vê, que seria essa ponta do iceberg, tem várias coisas que nós não vemos. Tem os pensamentos da criança, sobre o que ela pensa sobre ela mesma, sobre o outro. Tem as emoções, o que ela está sentindo. Tem as memórias das experiências vividas, tanto positivas quanto negativas. Tem as sensações que foram processadas no corpo, ou que estão sendo processadas naquele momento e no cérebro. Tem, às vezes, as habilidades de planejar e executar as ações que ainda não estão desenvolvidas. Tem a rotina e o comportamento familiar que interfere diretamente na formação dessa criança. Tem a ausência, às vezes, de habilidades e capacidades diversas. Às vezes a criança tem alguma doença ou uma incapacidade orgânica e fisiológica. Tem as ideias e as... Cachorro, desculpa, gente. Tem as ideias e as crenças que a criança está desenvolvendo sobre ela mesma. Tem, às vezes, um desconforto físico, né? Às vezes a criança ainda precisando ir ao banheiro, tá com frio, não é mesmo? Às vezes a criança tem uma necessidade de conexão,
todo mundo tem necessidade de conexão, né? Isso está diretamente ligado com o pertencer, que a gente tinha falado. A criança tem necessidade de autonomia. Gente, pensa aí, quando a nossa autonomia é ameaçada, como é que a gente se sente? O que a gente tem vontade de fazer? Não é mesmo? E abaixo, na ponta, lá embaixo desse iceberg, no caso aqui que a gente está falando da terapia fonoaudiológica, a gente tem a necessidade de segurança e conforto na hora do atendimento. A criança tem que se sentir conectada, tem que se sentir segura, tem que se sentir confiante, tranquila, tem que ter um conforto nesse momento. Para ela poder se conectar e participar e se envolver na terapia. E abaixo disso tudo, tem a necessidade de aceitação e pertencimento. Ela tem que saber que ela é importante, que ela tem valor. Ok? E aí, a gente traz aqui para vocês a obediência e a cooperação. Quando a criança age por obediência, ela está agindo por quê? Por uma influência externa. Ou ela está agindo por medo, ou ela está agindo por vergonha, ou ela está agindo para ganhar alguma coisa, não é mesmo? Ela quer, mesmo que seja, às vezes pode ser só aprovação, mas isso é muito sério. Enquanto que a cooperação, a criança age pela vontade de contribuir, porque ela sabe o seu valor e ela quer fazer parte, ela quer pertencer. Quando a gente fala em cooperação, a gente fala numa ação baseada no respeito mútuo, na responsabilidade compartilhada. Enquanto na obediência, é interno, né, a cooperação. Enquanto a obediência é externo. Eu faço porque o outro manda, eu faço porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, ou faço porque é o jeito que eu aprendi, que tem que ser, enfim, não importa o que eu penso, importa o que os outros querem, o que os outros pensam de mim. É muito sério, né? Então, nosso convite é, vamos apoiar as crianças, ajudá-las a aprender, a desenvolver essa cooperação, a desenvolver esse senso de pertencimento, esse alto valor, para que a ação dela venha de dentro para fora, para que de fato seja cooperativa, que ela entenda o quão importante ela é. E aí, para conseguir a cooperação, a gente trouxe o primeiro ponto, empatia. Como é que a gente consegue essa cooperação? Primeiro ponto, empatia. É dando presença, é dando espaço e tempo para a criança, é permitindo que ela fale, que ela manifeste o que ela está sentindo, o que é importante para ela. É a gente escutar para compreender, não para responder, não para arrumar solução para ela. É simplesmente dar presença, tempo e espaço. A gente pode perguntar, sim, pode, mas que seja perguntas generosas, que a gente consiga ajudar ela no entendimento, na fala dela, da manifestação do que é importante para ela. Não é uma pergunta, não são perguntas para atender a minha curiosidade e a minha vontade. Isso é muito diferente. E a gente também tem os 4 passos da cooperação da disciplina positiva. Depois que eu criei o espaço, dei tempo para a criança se manifestar, criei esse campo para empatia, eu posso expressar compreensão sobre os sentimentos da criança. Você sentiu raiva? E a gente pergunta para ela, verifique se a nossa hipótese está certa. É isso que você sentiu? Às vezes ela pode estar com fome, não, eu estou com fome, ou eu estou triste, eu estou cansado, enfim. Você pergunta, você mostra que você percebeu alguma coisa e verifica. Depois você demonstra empatia. Eu notei mesmo pela sua reação. Não precisa concordar. E a gente não precisa chutar a mesa, não é mesmo? E aí a gente pode compartilhar os nossos sentimentos e percepções. Às vezes a gente pode até compartilhar alguma situação similar, que a gente sentiu a mesma coisa, desde que não seja inventar, porque criança percebe, né, quando a gente mente. E aí depois a gente pode convidar a criança para pensar numa solução junto. Então, como é que a gente pode resolver isso para a gente conseguir começar a nossa terapia agora? Ou então, como é que a gente pode resolver essa situação? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça na próxima sessão, no nosso próximo encontro? E assim a gente vai envolvendo a criança, focando em solução e estimulando ela no desenvolvimento dessa cooperação. Ok? E aí, para fechar a minha parte, a gente trouxe essa frase da Jenny Nelson, que a gente também gosta muito.
As crianças estão mais motivadas a cooperar, a aprender novas habilidades e a dar afeto e respeito quando se sentem motivadas, conectadas e amadas. É isso, agora eu vou passar para a Ana. Vou assumir aqui, gente. Agora eu vou para a parte que todo mundo quer, as especificidades para a fonoterapia. Então vamos lá. Ana. Oi. Ah, tá, foi. Foi? Não, foi não. Vai, trem. Aí, agora deu? Vocês estão vendo minha apresentação? Beleza. Então vamos lá. Quais são os principais desafios que a gente encontra na terapia fonoaudiológica? E até se vocês quiserem ir colocando aí no chat o que vocês podem acrescentar aqui, vocês podem ficar à vontade, inclusive, gente, por perguntas para a gente responder no final, tá? Então, essa listinha aqui eu elaborei com apoio das minhas coligadas aí do Instituto. E o que a gente observa que acontece com mais frequência? A criança resistente, ela não quer fazer o que você propõe. A criança desatenta, ela fica fugindo o tempo inteiro, ela muda de assunto, ela se distrai, ela pega uma coisa, sai da cadeira. Ela tenta manipular o tempo, manipular a sessão, ela mente para você. Ela fica muito agitada, às vezes agressiva, ela chuta a mesa, ela, sei lá, te agride, pode acontecer. Ela é descompromissada com o processo terapêutico. E aí a gente entra em algumas questões externas, que são a falta de adesão da família, a falta de treino em casa e acho que é uma coisa gravíssima que acontece, que é a transferência de responsabilidade. Então, a gente, talvez a própria criança ou então a família se exime da responsabilidade pelo seu bom prognóstico e joga tudo nas costas do terapeuta, como se a gente tivesse que fazer tudo, abordar tudo numa sessão, sendo que a gente sabe que o próprio paciente, aliado à família, são os pontos chaves do sucesso. E principalmente agora, nessa época que a maioria de nós está fazendo atendimento remoto, os pais, os cuidadores, enfim, eles são agora os terapeutas e nós somos facilitadores. Então, a gente precisa muito contar com eles o tempo todo. Nesse curso, a gente vai focar na relação terapeuta-paciente, mas uma coisa que eu quis trazer para vocês. E aí, a gente tem que se perguntar algumas coisas. Que habilidades a criança tem que desenvolver para diminuir esses comportamentos aí? Segunda coisa, como eu, terapeuta, posso contribuir no desenvolvimento dessas habilidades? E a terceira coisa, como eu, terapeuta, posso ter contribuído para desencadear esse mau comportamento? Então, a gente precisa olhar de novo para as nossas próprias condutas e desenvolver essa responsabilidade. Será que eu agi de tal forma que eu desencorajei a criança e ela teve um mau comportamento comigo? O que eu posso fazer diferente? Então, como é que funciona o ciclo da recusa? Então, vamos lá. A criança não está afim, ela enrola, ela fica agressiva. Aí, o profissional ou o cuidador, quando a situação acontece em casa, fica apavorado, desesperado, não sabe o que faz, e aí usa alguns recursos, que é o que a gente conhece, que a gente mais usa na educação tradicional, que é obriga a criança, faz chantagem, ameaça, castiga, e por melhor que seja a intenção, a gente acaba fazendo isso por falta de informação, porque a gente está desatualizado e isso é extremamente contraproducente para a evolução da criança. Aí depois, o que acontece? A criança acaba adotando um dos R's da punição que a Laila comentou, ou então ela sente medo, ela sente angústia, ela sente traumatizada e ela passa a participar e aceitar cada vez menos. Então, por exemplo, no começo desse ciclo, onde a criança não está afim, enrola, fica agressiva,
A depender da conduta do adulto, a criança, ela pode se encontrar no estado de neurocepção de ameaça. E o que acontece com ela? Pum, cérebro primitivo, ela entra no modo lute ou fuga. E essa é uma tendência que acontece quando não existe ou familiaridade ou quando não existe vínculo. Então, por exemplo, o Instituto é primordialmente o Centro de Reabilitação Auditiva. Vamos pensar uma criança, ela vai adaptar uma prótese auditiva. Ouvir não é familiar, é novo. Tem criança que vai reagir bem, ótimo, lindo. Nossa, que legal, tá curiosa, quer saber o que são os sons, quer descobrir esse mundo novo. Mas tem criança que pode se acuar, tem criança que pode se assustar, tem criança que pode ter algum desconforto sensorial. E aí, a gente adapta o aparelho e já fala para a família, ela tem que usar o tempo todo, viu? Só que, às vezes, será que não vale a pena dedicar algum tempo de adaptação? Será que não vale a pena fazer sessões de adaptação um pouco mais picadas? Começar a usar mais devagar? Respeitar o tempo da criança? Isso pode fazer toda a diferença no prognóstico. E uma coisa muito importante que eu vejo muito, culpabilizar os pais não ajuda e pode atrapalhar. Existem pais negligentes? Sim, existem. Tanto que a gente falou que a transferência de responsabilidade é um dos desafios que a gente encontra na terapia. Mas eu acho que eu falo pela grande maioria. Eles estão fazendo o melhor que eles podem, com as ferramentas que eles conhecem. E se os pais se sentem de alguma forma pressionados por falta de informação, eles podem passar a agir de forma equivocada, que desencoraja a criança. Então, a gente precisa entender a complexidade dos desafios no atendimento. Então, muitas crianças, elas têm mais de um desafio. E, às vezes, para a gente, é difícil separar o que é um problema comportamental do que é um problema orgânico, ou motor, ou sensorial. Por exemplo, uma criança autista, ela tem um desafio sensorial com texturas, por exemplo, e você apresenta uma tinta para ela e ela entra em crise, esse comportamento pode simplesmente significar que ela está tentando se regular. Então, a gente precisa saber, conhecer a fundo cada patologia, a gente precisa conhecer a fundo a criança para a gente respeitar esses desafios sensoriais delas. E é muito, muito comum que os problemas de comportamento sejam secundários a um próprio desafio da criança. Aí vem a disciplina positiva e ela traz para a gente esse conceito aqui, ó. E recomendo para todos vocês, já que esse é um curso introdutório, esse conceito, ele está no livro que chama Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência. Estou mostrando aqui na câmera para vocês, é esse verdinho aqui. Então, ele traz a diferença entre comportamentos inocentes e comportamentos socialmente motivados. O que seria um comportamento inocente? É aquele que não necessariamente é aceito socialmente, que a gente considera inadequado, mas eles são inocentes, ou seja, eles são relacionados à condição da criança. Então, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Tourette, se ela começa a fazer uns barulhos esquisitos, se ela fala palavrão do nada, muito provavelmente ela não está demonstrando mau comportamento. Ela está manifestando uma característica da síndrome. Agora, a forma como nós adultos respondemos a esse comportamento que é inocente vai determinar se esse comportamento pode ou não se tornar um comportamento socialmente motivado. É lógico que a criança com deficiência, a deficiência não torna todos os comportamentos inocentes, né, gente? E diferenciar os dois não é fácil, pode ser um desafio bem grande.
Então, isso é o comportamento inocente, ele está relacionado à deficiência da criança. Agora, o comportamento socialmente motivado é aquele onde a criança age com as crenças que ela tem, muitas vezes equivocadas, de como conseguir aceitação e importância e como conseguir as suas necessidades que não estão sendo atendidas naquele momento, dentro de toda a imaturidade neuronal e emocional dela, depender da idade, tá? Então, o que eu faço quando eu me deparo com comportamentos que eu considero inocente? Claro que a gente vai oferecer terapia, a gente vai trabalhar com os nossos conceitos fonoaudiológicos e ensinar habilidades. E a gente pode usar as ferramentas da disciplina positiva para isso, e eu vou mostrar para vocês algumas delas mais à frente. E quando o comportamento a gente percebe que ele é socialmente motivado, o que a gente tem que fazer? Determinar a crença e a necessidade, ou seja, a gente tem que ver o que está embaixo da superfície do iceberg e selecionar os princípios ou uma ferramenta para a gente atender essa demanda da criança. E uma coisa que é muito, muito importante, às vezes, e a própria sociedade, ela usa a deficiência como rótulo. Então, a criança é autista, a gente já espera, às vezes, que ela não vai se desenvolver, que o desenvolvimento da linguagem dela vai ser limitado, que ela não vai ter interação social muito satisfatória. E é importante a gente não minimizar as potencialidades da criança frente ao diagnóstico. Às vezes, quando esse diagnóstico vira um rótulo, a gente acaba não desenvolvendo o senso de capacidade, a gente acaba não desenvolvendo o senso de autonomia da criança, e a gente precisa enxergar a criança além do diagnóstico para reabilitar, para a gente conseguir cada vez mais ganhos, para a gente conseguir um prognóstico melhor de terapia para essa criança. Então, bora lá. Como que a gente aplica a disciplina positiva na fome? Primeira coisa. Opa, eu estou com 2 computadores aqui, porque não dá para ver minhas anotações nessa apresentação. Então, estou desviando o olhar aqui rapidinho. Primeira coisa, a gente precisa redefinir progresso e dar valor às pequenas melhoras. Então, você tem um planejamento, você tem um objetivo que você quer atingir em tal tempo e você não consegue, mas você... ok, tá tudo bem, a gente precisa ver as pequenas melhoras que aconteceram a caminho desse resultado que você almeja para a criança. Segunda coisa, a gente precisa ajudar as crianças a amarem o processo de aprendizagem. A gente precisa entender o poder do ainda não e do encorajamento. Não sei se vocês conhecem, tem uma pesquisadora, acho que é americana, que é a Carol Dweck. Inclusive, se vocês quiserem ver o TED dela no YouTube, é interessantíssimo, chama... Coloca TED Talks Carol Dweck. Você pode colocar, Laila, o nome dela no chat, por favor? Que ela fala sobre isso. O poder do ainda não. É justamente demonstrar para a criança que ela está frente a um desafio que ela ainda não conseguiu vencer. Ela tem essa potencialidade, ela tem essa capacidade. Então, tem estudos em escolas que o rendimento dos alunos é muito melhor quando eles tratam, por exemplo, uma nota baixa na prova como você não aprendeu ou você ainda não aprendeu. Isso é muito encorajador e faz toda a diferença. E o poder do encorajamento é um dos pilares principais da disciplina positiva. E ele significa inspirar a criança a agir melhor sem esperar a aprovação externa que a Laila falou. Então, a criança que se sente encorajada, ela
tem essa oportunidade de desenvolver o seu senso de autovalor e senso de capacidade. E é essencial para a terapia, para a criança se sentir mais engajada e mais motivada. E o que mais? Prezar pela paz e pelo prazer na hora do atendimento. Exercer empatia. A gente precisa aprender a se comunicar de forma responsiva e eficiente. De forma responsiva e eficiente como? Justamente identificando as necessidades e crenças da criança por trás do comportamento, olhando para o mau comportamento outra vez, sobre essa nova ótica, sobre essa nova perspectiva, para a gente poder agir. Ao invés de focar no que a criança tem que fazer, vamos priorizar como nós nos comportamos junto à criança. Como nós reagimos faz toda a diferença. Um outro princípio que eu gosto bastante, o que acontece na terapia, fica na terapia, em termos de mau comportamento. Quando, por exemplo, se a criança se comporta mal na sessão, você sai na sala de espera, né, para casos que o terapeuta, que os pais não ficam junto na sala, e você fala para o pai assim, olha, ele não se comportou bem hoje, ele fez isso, aquilo, aí chega em casa, os pais dão uma carcada no menino, você perdeu a confiança da criança, você perdeu o vínculo com a criança, e aí o tratamento acaba ficando mais comprometido. E aí eu vou apresentar uma solução para isso mais à frente, tá? E a última coisa, usem e abusem das ferramentas da disciplina positiva. E também a gente vai dar alguns exemplos no final da apresentação, tá? Então, o terapeuta precisa exercer um papel de liderança. E isso acontece quando o terapeuta seleciona adequadamente os objetivos a serem trabalhados, escolhe e prepara as atividades. Isso não é muita novidade para a gente, né? O terapeuta toma liderança quando ele mantém a estrutura do seu planejamento com flexibilidade quando precisa. Quando a gente vê que não está rolando, a gente precisa ser flexível e realizar as adaptações que se fizerem necessárias naquele momento, no sentido de encorajar e engajar a criança no processo. O terapeuta toma liderança quando ele propicia um ambiente que promove prazer e interação social. Quando permite que a criança tenha responsabilidades e quando ele consegue encontrar o caminho entre o autoritarismo e a permissividade, mostrando para a criança o que é aceitável e o que não é. Ao contrário de que muita gente pensa quando ouve o termo, nossa, disciplina positiva, e acha que é permissividade, não é isso. Aliás, a gente não precisa ser fofo o tempo inteiro. A gente tem que lembrar que o respeito é uma via de mão dupla, o respeito é mútuo. E aí isso só reforça a importância da gentileza e da firmeza associados. Por exemplo, estou vendo que você está frustrado, que você perdeu o joguinho. E aqui na fono a gente não chuta a mesa. Você quer pular num pé só ou amassar essa massinha até a dona Raiva ir embora? Então, vejam, eu validei os sentimentos da criança. Eu percebi a criança, eu dei o meu limite e eu ofereci opções como solução para a criança se sentir melhor. Lembre, de onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, ela primeiro precisa se sentir pior. A gente tem que ajudar a criança a se sentir melhor, para ela agir melhor. E tem gente, tem alguns terapeutas que acabam tendo medo de serem firmes e acabam caindo na permissividade e aí vira um caos total. Por exemplo, a criança quer levar o brinquedo embora, ela não quer largar o brinquedo, dá um escândalo. Estou vendo que você gostou muito desse brinquedo, eu também adoro brincar com ele. E agora é hora da gente guardar. Você quer colocar no armário sozinha ou você quer que eu te ajude? Firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode motivar a criança no atendimento? A disciplina positiva, ela traz esses conceitos do que é desencorajar e o que é empoderar a criança.
Então, muitas vezes, a gente acaba desencorajando a criança sem nem perceber. E o comportamento desencorajador dos adultos pode convidar ou a revolta ou uma dependência nada saudável, impedindo que elas se sintam capazes. Isso inclui resgatar, superproteger ou controlar. Quando a gente resgata, a gente, por exemplo, corrige os erros dela sem dar espaço para ela nem fazer uma autoavaliação e nem para ela aprender. Então, ela cometeu um erro. O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Essa autoavaliação faz muita diferença. Super proteger, mesma coisa. A gente está privando a criança de aprender alguma coisa nova. E assim como controlar, ninguém merece essa sensação de que alguém está tentando controlar a gente. E a criança vai reagir. E o contrário do desencorajar dentro da disciplina positiva é empoderar. Então, esse comportamento empoderador, ele convida a criança a aprender habilidades que elas precisam para poder ter poder sobre a sua vida e a alegria de contribuir com o outro, e ajuda a criança que ela é capaz de aprender e se recuperar dos erros dela num ambiente que oferece suporte. Então, por exemplo, olha a diferença. Se eu falo assim, ah, não, assim não tá legal. Senta, por favor. Para. A gente precisa ficar sentado para terminar essa atividade. Vamos colocar um cronômetro aqui, no tempo que falta? Quanto tempo você acha que você precisa? É uma diferença sutil, é uma linha tênue, mas ali, na segunda opção, vamos colocar um cronômetro aqui de quanto tempo você precisa. Eu estou dando à criança o poder de escolha. Ah, eu preciso de tanto tempo para terminar essa atividade. Ok, vamos lá, e a vida que segue. Isso, empoderar. Gente, o incentivo é motivador. A crítica não é. Nossa, mas você já tinha conseguido, por que você não está conseguindo agora? Para. Você já tinha conseguido, eu tenho certeza que você vai conseguir outra vez. O que você acha que faltou fazer? Da mesma forma, elogios, comparações, ofertas de prêmios são mega desencorajadores e a gente acha que não. Inocentemente, claro, a gente acha que não. O que acontece com o elogio? Quando a gente elogia a criança, nossa, como você falou bonito! A gente está ensinando para ela que a aprovação tem que vir de fora. Sendo que a gente tem que ensinar para ela que a aprovação tem que vir de dentro. Olha a diferença. Nossa, como você falou bonito! Você percebeu que você conseguiu colocar a língua atrás do dente para falar tal coisa? Onde você vai experimentar essa palavra quando você sair daqui? Estou encorajando a criança a usar aquela habilidade que foi aprendida na terapia por ela mesma. Da mesma forma, oferecer prêmio e comparar também não é legal, porque às vezes a criança tem uma limitação sensorial. Você propôs para ela que ela atinja tal meta para ela ganhar uma estrelinha. E aí, por uma própria limitação dela, ela não consegue atingir a sua expectativa. Ela não ganha a estrelinha. Ela entende que ela não é capaz. Ou então, o que pode acontecer também? Nós já até conversamos sobre isso. A criança faz pelo prêmio e não por ela. E é engraçado que o prêmio ele escalona, né? Eu já tive um caso de atendimento em conjunto com o cuidador e com o paciente. No começo era bala. Depois, a bala virou sorvete. A criança cooperava e se sentia encorajada? Não. Eu até tentava consertar, tipo assim, eu trabalho com voz e fala, né? Então, vou dar o exemplo aqui na minha área. Olha, no final, se você fizer tudo que a Tiana pedir, você vai ganhar um sorvete. Aí eu tentava consertar, tipo assim, você vai conseguir pedir o seu sorvete sozinho com a fala nova? Eu tentando consertar, porque a criança ela tem que conseguir experienciar a comunicação dela de uma forma que ela veja como isso é positivo. A gente não consegue elogiar alguém quando essa pessoa está falhando. E nesse momento é quando a criança mais precisa do encorajamento. Então vamos falar um pouquinho de encorajamento.
que ele é um dos pontos principais da terapia positiva. A Jane Nelson tem essa outra frase que também a gente acha maravilhosa, que o encorajamento celebra esforço e melhoria, não só o sucesso, e constrói um senso de alto valor e segurança a longo prazo. Quando a gente encoraja, a gente está inspirando, estimulando e empoderando a criança para ela agir da melhor forma por ela mesma, o que é diferente do elogio. Então, o encorajamento ele é específico. Ele foca na ação, ele celebra os esforços da criança e as pequenas melhorias. E essa criança, quando a criança se sente encorajada, ela acaba que ela tem uma oportunidade a mais de desenvolver essa percepção de que ela é capaz, que ela pode contribuir e influenciar o que acontece com ela e como ela vai responder a isso. E aí é o que a disciplina positiva preza, ensinar essas habilidades de vida e responsabilidade social. Só que encorajamento, às vezes, não é muito fácil de praticar. Porque nós adultos, algumas vezes, a gente não sente vontade de ter uma atitude positiva quando a criança está, sei lá, chutando a mesa da sua sala, está jogando seus brinquedos no chão, está rasgando a atividade. E a gente tem dificuldade também de compreender, como eu já falei, como o nosso comportamento, o nosso mau comportamento pode influenciar o mau comportamento dela, assim como o nosso bom comportamento pode influenciar o bom comportamento dela. E às vezes, quando a criança está lá, assim, modo luta ou fuga, ela nem sempre está preparada para receber esse encorajamento no momento de conflito. Então, quando o adulto consegue redirecionar esse mau comportamento para algo positivo, ou seja, quando o desencorajamento vai embora, a motivação para o mau comportamento ele também vai embora. Então, aqui tem alguns estudiosos da Universidade de... Esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês. Esses pesquisadores, eles apontaram 3 pilares essenciais que são subjacentes à motivação interna da criança, que são desenvolvimento de competência, desenvolvimento de autonomia e o desenvolvimento de conexão. Quando a gente consegue atender essas necessidades, aí sim a gente consegue ajudar a criança a desenvolver essa motivação interna. Então, vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Sobre competência. Quando a gente consegue desenvolver o domínio de fazer alguma coisa nova, isso é muito encorajador. E a gente precisa lembrar que a criança, antes de exercitar essa competência, ela precisa passar pela experiência, e esse processo tem que ser tão motivador quanto ter o domínio de fazer e de executar aquela habilidade. Quando a criança aprende uma nova habilidade, que ela vê que aquilo é útil na vida dela, que aquilo é relevante na vida dela, ela quer pôr em prática. E quando ela é elogiada pelo esforço que ela teve ao conseguir aquela habilidade, ela se torna mais propensa e disposta a enfrentar novos desafios, a conseguir novas habilidades, a aprender cada vez mais. E o segundo pilar é a autonomia. É claro que a criança não pode fazer tudo que ela quer, mas a gente pode minimizar a resistência da criança quando a gente dá alguma independência para ela. Quando a gente só fala, é tudo imperativo, né? Faça isso, faça aquilo, faça tal coisa. Quando a gente manda, entre aspas, a gente acaba que tira a autonomia da criança e ela pode ficar resistente. Então, elas podem se sentir desmotivadas quando elas sentem que estão sendo forçadas a fazer alguma coisa. Vamos parar para pensar em nós adultos. Como você se sente quando alguém manda em você o tempo inteiro? Chega uma hora que enche o saco. E aí, a mensagem que o cérebro manda é: resista, não faz não. Quem que essa pessoa está achando que é? E às vezes ela pode causar uma carga de estresse tão grande que a pessoa pode entrar no modo luta ou fuga. Então, o cérebro diz não. E o cérebro que diz não, quais são as características dele? É o cérebro reativo, é um cérebro medroso, o cérebro fechado, o cérebro preocupado. Então,
As exigências são um convite à revolta e disputa de poder. Peraí, eu não vou fazer o que você quer, você não manda em mim, cadê minha autonomia? Cadê o meu poder de escolha? Então, enquanto a gente tem expectativa que quando a gente manda, a criança se sente cooperativa, ativa, disposta, obediente, na realidade, ela pode se sentir irritada, ela entra na defensiva, ela fica tensa, ela fica receosa, ela fica chateada. E nós, terapeutas, como que a gente pode, então, estimular a autonomia? Quando a gente permite que as crianças façam escolhas dentro de um limite que foi pré-estabelecido por mim, enquanto líder, na história toda. O terapeuta estimula a autonomia quando cria situações para a criança vivenciar sua própria comunicação, cometer seus erros e aprender com eles. Cria autonomia, estimula a autonomia quando favorece a autorregulação da criança, como no caso que eu exemplifiquei. Aqui a gente não chuta a mesa, você pode amassar a massinha, você pode pular de um pé só. E aí eu estou ensinando a criança a se autorregular, a conhecer suas emoções e a ter controle sobre elas. E a gente estimula a autonomia quando a gente consegue dar oportunidade para a criança desenvolver essas habilidades e responsabilidades na hora do atendimento. A gente pode dar pequenas tarefas para a criança executar, tá? E o último pilar é a conexão. Relacionamentos saudáveis são fonte de motivação. Então, nós, enquanto responsáveis, ao invés de pensar que eu tenho que eliminar o comportamento, que a criança tem que ficar quieta porque eu tenho que fazer as estratégias do jeitinho que eu planejei, o que a gente tem que fazer é providenciar sinais de segurança que permitem com que o engajamento apareça de forma espontânea. Como que a gente faz isso? Reconhecendo os sentimentos e as necessidades da criança. O ambiente que ele é estimulador, ele tem que ter 2 ingredientes fundamentais. O primeiro deles, afeto. O segundo deles, interesse social. E aí, quando a criança se sente conectada comigo, a coisa flui de uma forma muito mais fácil, tá? Então, o que motiva a criança? Primeiro, as experiências sociais, a forma como ela se relaciona em sociedade, e isso inclui o ambiente terapêutico. As experiências emocionais, ou seja, qual a emoção que vem para a criança quando ela pensa que ela vai para a fono. Ai, que legal, vou ver a tia, vou fazer uma atividade legal, eu vou poder escolher, ela vai me ouvir, eu vou poder chorar se eu não estiver me sentindo bem, que ela vai me acolher. Isso tudo faz diferença. Terceira coisa, a questão da familiaridade e associações que tem que ser positivas, o prazer, a curiosidade e a autoafirmação. Então, uma pergunta que a gente também tem que se fazer: qual que é a minha expectativa sobre o sucesso terapêutico? É simplesmente que o paciente use aquela habilidade que ele aprendeu, ou que o meu paciente tenha consciência e a satisfação de usar essa habilidade por uma motivação que vem de dentro? Quando o prazer acaba, o resultado da terapia sofre, o prognóstico sofre. O resultado sofre, tá? Vou repetir, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos falar de algumas das ferramentas da disciplina positiva que a gente pode usar em terapia. Essas ferramentas, gente, elas são desse baralhinho aqui. É o baralho da disciplina positiva para educar os filhos. Esse baralho ele tem 52 estratégias para melhorar as habilidades de mães e pais a lidar com a criança. E é legal que o baralho fala assim, melhorar as habilidades de mães e pais. É sobre a gente, não é sobre a criança. Isso é muito legal. E aqui tem, então, as 52 ferramentas explicadas direitinho. Agora eu vou exemplificar algumas para vocês que são mais úteis, mais aplicáveis em terapia fonoaudiológica, tá?
Então, vamos lá. A primeira coisa, e não é só uma ferramenta, mas também é uma das premissas da terapia. O que é? Conexão antes da correção. Quando a gente reconhece um comportamento como uma crença equivocada de como conseguir aceitação e importância, a gente consegue criar a conexão com a criança. E que significa conexão também, né? A gente conseguir ter empatia e respeito pela criança e em vez de querer simplesmente interromper um mau comportamento. Quero que a criança sente quieta na cadeira, que ela pare de chorar, que ela pare de rasgar o papel, que ela fique quieta, que ela pare de correr na sala. Antes da correção, ou até mesmo a gente pode pensar em solução. Eu preciso de conexão. Lembrem-se, para agir melhor, a criança precisa se sentir melhor. Para agir melhor, ela precisa se sentir melhor. Aí sim a gente consegue trocar com ela uma ideia do que aconteceu e pensar em soluções juntos. E sim, pensar em soluções junto com a criança, porque a gente tem que sair do foco do erro. Por que você fez isso? Para. Como é que você pode fazer da próxima vez? Isso não foi respeitoso. Vamos pensar numa solução juntos? E essa é uma baita de uma chance da criança desenvolver autocontrole e resolução de problema, por exemplo, que são algumas das habilidades que a disciplina positiva tanto preza em desenvolver na criança para ela se tornar um adulto resiliente, tá? Então, conexão antes da correção. Depois, distrair e redirecionar. Funciona muito para crianças pequenas, não quer dizer que não funciona com crianças maiores, mas a ideia é, em vez de dizer o que não fazer, redirecione falando o que fazer. Então, por exemplo, você pode mexer com a tesoura é perigoso, você pode brincar com a régua. Sei lá, um exemplo besta aqui que me ocorreu. Mas focar no que a criança pode fazer, o que não que ela pode fazer. Essa coisa de distrair a criança pequena, principalmente, ela tá, sei lá, ela viu a tomada do consultório, quer lá enfiar o dedo, você vai distrair, redirecionar ela, colocando algo na frente dela que seja mais interessante do que a tomada. E mesma coisa com a criança maior. Você pode fazer isso. Outra ferramenta, e essa é uma baita de uma queridinha, que são as perguntas curiosas. Agora há pouco eu falei, quando a gente manda, o cérebro pensa, depois de um tempo, né, resista, ele fica reativo, ele diz não. Agora, quando eu pergunto, o cérebro busca uma solução. O cérebro diz sim. E o cérebro que diz sim, ao contrário do cérebro que diz não, ele é flexível, ele é curioso, ele é resiliente e ele está disponível para cometer erros e tentar novamente depois. Então, essas perguntas podem levar à cooperação. E essas perguntas, elas têm que ser inteligentes. Elas não podem ter uma resposta, por exemplo, sim ou não. Vamos colocar o aparelho? Não. Vamos guardar os brinquedos? Não. Vamos fazer tal atividade? Não. Tem que ser uma pergunta que bote a criança para pensar e buscar a solução. Você quer pôr o seu aparelho sozinho ou você quer me ajuda? Como é que você pode falar essa palavra do jeito que você aprendeu para te entender melhor? Qual que é o nosso combinado sobre a hora de brincar mesmo? Então, em vez de mandar, eu pergunto. Em vez do cérebro dizer não, ele para pensar e acaba, em consequência, dizendo sim. Depois temos as ferramentas das escolhas imitadas. O que é isso? Eu ofereço para a criança escolhas dentro de um limite que foi pré-estabelecido por mim. E esse é o passo pequeno para a gente compartilhar o poder de escolha e autonomia. Então, eu posso falar para a criança assim, hoje a gente precisa trabalhar o som do P, por exemplo. Bem que a gente geralmente não fala qual fonema que é, mas enfim. Tá, hoje nós vamos trabalhar tal coisa. Você quer fazer um jogo da memória ou um bingo? Você decide.
E aí a gente acrescenta o você decide para dar ainda mais, passar mais o poder de escolha para a criança. Olha, a decisão é minha. Ai, hoje eu quero o bingo, tia. E aí a criança se sente encorajada nesse sentido. Pode acontecer da criança falar, não quero nenhum nem outro, eu quero jogar, sei lá, brincar de outra coisa. Ok, se aquilo for razoável para você, você pode dar essa terceira opção para a criança, não tem problema nenhum. Se aquilo for razoável para você. Agora, se não for razoável para você, você pode falar para a criança, olha, hoje eu não preparei nada para esse jogo, você quer jogar ele na semana que vem? Para hoje, a gente tem a opção de memória ou de bingo. Qual você escolhe? Gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Outra ferramenta, que essa já me salvou também, é a roda de escolhas, que também é uma maneira de ensinar autonomia e conseguir engajamento da criança. Ela só dá mais um leque de opções maior do que as escolhas ilimitadas. Então, eu posso fazer roda de escolhas de diversos tipos. Eu posso fazer, por exemplo, a roda da escolha da preguiça. Ah, então o que você pode fazer quando você estiver com preguiça? Você pode ir no banheiro lavar o rosto? Põe lá na rodinha de escolhas. E a criança vai criando isso junto com você. Ela tem que participar ativamente da construção dessa estratégia para ela funcionar melhor. Então, roda de escolhas da preguiça. Quando você estiver com preguiça, você pode tomar um copo de água, você pode ir no banheiro lavar o rosto, você pode pular na sala, você pode espreguiçar, enfim. E aí eu coloco todas as opções e a criança, quando tiver com preguiça, você fala, tô vendo que tô no preguiça, hein, que você tá com preguiça, hein? Vamos ver na sua roda de escolhas o que você pode fazer? E a criança vai lá e seleciona. E a mesma coisa para as próprias atividades. Você pode colocar uma roda de escolhas de atividades. Então, você tem lá no seu consultório coisas pré-preparadas, e aí você pode colocar lá o jogo da memória, o dominó, o jogo de trilha, enfim, o que você quiser, e o paciente vai lá e ele escolhe. Isso também é um jeito de conseguir cooperação. Depois, substituir a condicional se por assim que. Então, por exemplo, assim que nós terminarmos essa atividade, você pode brincar com seu brinquedo predileto. Assim que você se sentar, a gente pode continuar o que a gente estava fazendo. Assim que nós terminarmos de guardar os materiais, você pode ir lá encontrar a mamãe. Então, vejam, o se você não guardar os materiais, você não vai sair para encontrar a mamãe. Se você não terminar essa atividade, você não vai brincar hoje. Se você... E qual que é o outro exemplo que eu dei? Sumiu, enfim. Mas quando eu substituo o condicional, que tem tom de ameaça, por uma questão apenas temporal, assim que, tananã, nós vamos, tananã, também é mais fácil conseguir a cooperação da criança. Essa aqui também é massa. Decida o que você vai fazer e não o que você vai fazer com a criança. Então, por exemplo, a criança está tendo um mau comportamento. Ela não quer fazer nada. Ela está correndo na sala. Você simplesmente vai parar tudo. Eu já fiz isso. Para tudo. Fala assim, olha, eu vou trabalhar aqui um pouquinho. Quando você estiver pronto, a gente continua. Você me avisa? A sessão passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 50 minutos, uma hora, acabou a sessão, a gente não fez nada. E tá tudo bem. Porque em nenhum momento eu desrespeitei a criança. Eu decidi o que eu ia fazer e eu não fiz nada com ela. E engraçado que no final ela perguntou assim, vai contar pro meu pai? Eu falei, não vou contar pro seu pai. E eu fui embora. E aí, foi mais uma semana que eu fiz isso, e na outra semana eu já não precisei fazer.
Então, quando a gente mostra para a criança que a gente não está ali disputando poder com ela, que a gente não está ali para obrigar a fazer o que a gente quer, ela também tende a cooperar. Outra ferramenta, dedique tempo de treinamento. Isso é muito importante. Muitas vezes, nós adultos esperamos que as crianças cumpram as tarefas para as quais nunca tiveram treinamento. Então, por exemplo, um exemplo doméstico, né? Arruma o seu quarto, menina, senão vai ficar de castigo. A criança, ela guardou as meias, mas não arrumou a cama. Aí a criança, aí a mãe vai lá, eu falei que você não arrumar esse quarto, você não vai ver TV o dia inteiro hoje. Mas ela não falou para a criança que ela tinha que arrumar a cama. Então, a gente precisa ser claro e específico sobre os nossos termos e as nossas expectativas sobre a criança. A gente também precisa cuidar dessas falhas de comunicação, exemplificando mais uma vez, perguntar versus mandar. A gente tem que ter consciência que pode levar tempo a depender da idade e da capacidade da criança. E a gente precisa fazer o acompanhamento. O que significa isso? Você fez um combinado com a criança, por exemplo. Você simplesmente vai perguntar para ela, o que a gente combinou mesmo? Eu estou fazendo acompanhamento daquela coisa que a gente combinou. E, por fim, usar reconhecimento e bom humor. Reconhecer os pequenos ganhos, as pequenas conquistas, as pequenas melhoras da criança. E reforço mais uma vez, cuidado com elogios versus encorajamento. A gente não quer elogio, a gente quer encorajamento. E usar o bom humor. O bom humor faz uma diferença danada. Às vezes a criança, ela está ameaçando um mau comportamento e você leva numa boa, leva com humor, ela já volta para você. E aqui, eu acabei falando mais como se fosse falando uma criança típica com uma alteração mais light, né? Mas, aqui nesse livro, de novo, ó, Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência, no final dele, tem uma tabelinha completa, sensacional, maravilhosa, de tudo que a gente pode fazer para adaptar cada uma das 52 ferramentas, acho que até mais completo ainda esse livro, para criança com dificuldade de comunicação, ou seja, para crianças com deficiência. Então, uma criança autista, uma criança com deficiência auditiva, uma criança TDAH, uma criança com síndrome de Down e outras síndromes, enfim. Então, eu vou só falar bem rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia do que se trata. Como é que eu posso aprimorar a comunicação? E muitas dessas coisas a gente já acaba usando nas ferramentas tradicionais da disciplina positiva, que são o quê? Imagens, desenhos, quadros, calendários, cronômetros. Então, por exemplo, quando eu vou oferecer uma escolha limitada, eu posso oferecer as imagens para a criança. Ou então eu posso oferecer as miniaturas para a criança. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, como a rotina da sessão daquele dia, eu posso apresentar para ela. Olha, primeiro vem isso, depois isso, através de imagens. Ou então eu posso falar para ela, colocar 3 imagens, ó. Antes fizemos isso, agora vamos fazer isso, e depois nós vamos fazer aquilo. Então, para tudo, tem uma forma de adaptar. E as adaptações de comunicação também incluem, que são a linguagem não verbal, né? Que já são importantes para as crianças típicas, mas mais importantes ainda, e que devem ser levadas mais em consideração ainda para as crianças com deficiência, que é o contato visual, a expressão facial, uma expressão acolhedora, amigável, a postura acolhedora e amigável também. Se eu estou de braços cruzados, eu comunico uma coisa. Se eu estou de braços abertos, eu comunico outra. Os gestos que eu uso, o meu tom de voz também amigável, e a entonação que eu uso também. Aquela voz melodiosa, com uma voz em entonação, é mais efetiva do que uma voz seca, monótona, sem entonação nenhuma.
Então, tudo isso a gente pode usar a nosso favor com as crianças com deficiência. E dá para aplicar essas adaptações e aprimoramento para cada uma das ferramentas positivas, e no livro verde eles explicam direitinho como. O que também é útil demais, considerando que a gente agora está vivendo um momento de atendimento à distância. Então, essas coisas de contato visual, gestos, postura, entonação, melodia, se fazem mais importantes ainda para a gente conseguir conexão à distância com a criança. Porque a gente pode ter os dois tipos de atendimento, né? O atendimento direto e o atendimento indireto, o síncrono e o assíncrono. Onde eu estou ali com a criança no momento, ou então, quando eu passo as atividades, oriento os pais para eles fazerem com as crianças depois. E nesse momento, ó, parceria, pais e terapeutas. E para o atendimento à distância funcionar, é muito, muito importante que a gente, primeiro, conheça as limitações da família e buscar soluções respeitosas. A gente pode, por exemplo, conhecer quais os brinquedos que a criança tem em casa, quais outros recursos que a família tem em casa, que a gente pode adaptar a nosso favor, a favor da terapia. E as ferramentas são as mesmas do que seria no atendimento convencional. E sobre adesão ao tratamento em casa, como que a disciplina pode ajudar? Às vezes é muito difícil quando você lidar, talvez, com algum pai, algum cuidador mais autoritário, a aderir a essa forma de tratar. Mas algumas coisas que são mais digeríveis, assim, para quem tem essa educação mais tradicional e é resistente em relação a isso, seria o quê? O próprio quadro de rotinas, que é a criança faz um quadro junto com os pais, com toda a rotina dela, a rotina mais importante, né? Então, por exemplo, de manhã, acorda, tira o pijama, escova os dentes, toma café, se arruma para a escola. Em algum momento deste quadro de rotina, ou alguns momentos desse quadro de rotina, vai estar lá a fonoterapia. Então, o que a gente vai fazer nessa hora? O que é a próxima coisa no seu quadro de rotina? Ah, escovar dente? Então vamos escovar o dente. E agora, o que a gente tem que fazer? Ah, a gente tem que fazer a fono. Então vamos lá. Claro que isso não vai durar para sempre, mas até a criança desenvolver essa responsabilidade de que isso faz parte da rotina dela, tá? E é muito importante a gente tratar um plano de ação junto com os pais e junto com as crianças. E a gente tem que antecipar os desafios que podem acontecer e apresentar soluções logo de cara. Então, por exemplo, tá na hora da fono no quadro de rotinas. Não quero. Você não quer agora? Eu posso ser flexível? Posso, tá bom. Então tá, você não quer agora, tudo bem. Você prefere fazer depois do banho ou depois do jantar, então? E aí a criança escolhe. Então, sempre que a gente puder ser flexível e maleável, a gente vai ser, usando sempre firmeza e gentileza ao mesmo tempo. A outra ferramenta que a gente já conversou seria a roda de escolhas. Então, os pais, né, sabem o que eles têm que trabalhar, como eles vão trabalhar, com quais materiais ele vai trabalhar. Depois que você já investigou, né, quais são as opções dentro daquela casa, vocês podem construir a roda de escolhas e aí o paciente, a criança escolhe como ela quer fazer. A gente pode, outra coisa, transformar o momento, a terapia, né, em casa, digamos assim, num momento especial com o pai e a mãe. Ou a mãe, ou o cuidador, ou aquela pessoa com quem a criança tem um maior vínculo, um maior afeto. E se a criança acha que aquele ali é um momento especial deles com ela, e a criança ama isso, ela espera ansiosamente por esse momento especial, ela também tem a maior chance de se engajar. E, de novo, firmeza, gentileza. E é muito importante, falo de novo, antecipar os desafios que podem acontecer e já buscar soluções antecipadamente com a criança
e com os pais. Então, por exemplo, às vezes, quando a criança é maior, eu costumo fazer assim. Primeiro, dou escolhas limitadas dentro do que eu, terapeuta, sei que ela precisa fazer. Então, como eu trabalho com fala, né? Então, eu falo assim, por exemplo, eu preciso que você treine em casa essa atividade. Você quer treinar 2 ou 3 vezes por dia? Então, para mim, porque para mim 2 vezes tá de bom tamanho. Então, você fala 2, tá? E você acha que você consegue 15 ou 20 minutos? 15 minutos, ok, então 15 minutos. Você vai fazer depois do jantar ou depois da escola? Que horas você acha que dá para fazer? A gente já coloca na rotina. E se você não quiser, e se der preguiça, o que você vai fazer? A gente também já vai buscando soluções. Então, a gente vai antecipando os desafios e já vai buscando soluções. E aí, a gente tem mais chance de adesão ao tratamento em casa, que todo mundo aqui sabe que só a fonoterapia isolada não rola. O prognóstico é pior e a evolução é 1000 vezes mais lenta. Quando a gente consegue adesão ao tratamento em casa, é outra coisa. Como a gente consegue fazer isso de forma respeitosa? Usando as ferramentas da disciplina positiva. E é muito importante a gente conversar com os pais que não adianta querer forçar a barra, não adianta querer obrigar. Tem hora que é preferível, pelo bem maior, você ceder. Se isso for custar o meu vínculo com a criança, se isso for custar o prazer que a criança tem de fazer aquela atividade, em participar, em se engajar na terapia, dá para ceder? Se der, maravilha. E sempre, sempre lembrem disso. A gente tem que trabalhar em direção à melhora e não trabalhar em direção à perfeição. A gente tem que aprender a diluir a preocupação de alcançar resultado. Eu tenho esse objetivo, tracei essas estratégias e eu espero tais resultados. E às vezes a gente não vai conseguir. E tá tudo bem. Quando a gente prioriza a conexão, a ansiedade diminui, o resultado vem. Tenha coragem de ser imperfeito, já disse Brené Brown. Tá? E confie que a criança vai seguir os seus próprios limites, que ela vai absorver todos os ensinamentos que ela é capaz, que ela vai aprender de forma previsível e constante, que ela vai aprender a se comportar no atendimento e que ela vai aprender a ter prazer por meio das suas próprias experiências. Tá? Eu já tive casos da criança chegar para mim feliz da vida. Eu trabalho com fissura palatina, né, com fala, que já chegou feliz da vida para mim, que conseguiu pedir pão na padaria sem ter que repetir o que falou. Feliz da vida. E aí, qual que foi a minha conduta? Encorajar. Pô, que legal! E aí, como é que você sentiu? Em vez de falar, nossa, estou muito feliz. Não, como é que você se sentiu? Nossa, eu fiquei felizão, tia. Foi muito legal. O tio pegou o pão para mim. Eu nem precisei repetir o que eu falei. Olha como isso é rico. Olha como isso é encorajador para a gente enquanto terapeuta, né? Expectativas de sucesso. O sucesso não é linear, tá? Na nossa realidade, vai ter altos e baixos, e tá tudo bem. A disciplina positiva, ela fala até uma coisa que acalenta muito o coração da gente quando a gente está começando. Antes de melhorar, vai piorar. E aí é a hora que muita gente fala assim, esse negócio de disciplina positiva não funciona, não, tem mais é botar de castigo mesmo. Não, calma. Antes de melhorar, pode piorar. Por quê? A criança já está habituada a uma resposta nossa. É como se fosse um controle remoto que acaba a pilha. Antes de trocar a pilha, o que a gente faz? A gente abre o controle, dá uma mexidinha, às vezes dá uns tapas assim, para ver se pega no tranco. Aí, quando a gente vê, realmente não está dando certo, aí a gente vai e troca a pilha. A criança é a mesma coisa. Se a criança faz uma birra para a mãe comprar o chocolate no mercado e a mãe cede toda vez,
Aí, um belo dia, a mãe decide, não, vou ser firme e não vou dar. O que a criança vai fazer de imediato? A birra vai intensificar. Vai piorar, e ela vai chorar mais, ela vai gritar mais, ela vai se derrubar no chão, até uma hora que ela vai ver, não está funcionando mais não, fazer outra coisa. Então lembre-se, antes de melhorar, pode piorar, e tá tudo bem. Continuem nesse caminho que vale muito a pena. O destino final tá lá. E é uma coisa maravilhosa também que a disciplina positiva traz pra gente, é a questão de que a gente erra, a gente enxerga, a disciplina positiva enxerga erros como oportunidade de aprendizagem. Isso vale tanto para nós, enquanto terapeutas, quanto para o nosso paciente, para a nossa criança. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, deu errado, ok. O que deu errado? Por que deu errado? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Assim como a gente merece, né? Tá, o que deu certo? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer ainda melhor? Então, eu acho isso fantástico. Eu acho que o ser humano, se ele, das gerações passadas, se a gente tivesse tido, né, a oportunidade de aprender com nossos erros, em vez de ser castigado por eles, talvez o mundo seria um lugar melhor. Então, finalizando, quando a gente tem liderança e confiança do terapeuta associada à disciplina e autonomia da criança, a gente tem sucesso na certa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Estou deixando aqui o nosso contato. Meu Instagram é Reabilitar com Afeto. Sigam lá. O Instagram da Laila é Viver com Afeto. Obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. Agora acho que a gente vai abrir para as perguntas, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu só sair daqui. Tem umas perguntas? Laila, Juliana. Temos sim. Tinha sumido o áudio. Eu anotei uma aqui, deixa eu ver aqui todo mundo. Começa com a Thaís. A Thaís tem uma pergunta, é a primeira a perguntar. Localizou, Ana Cristina? Eu já... Cadê? Aqui, ó. Como entender, escutar para demonstrar empatia para uma criança que não fala e não compreende a linguagem oral? Thaís, é justamente essa questão que eu falei no final, que são essas adaptações de comunicação. Então, a gente demonstra empatia com a nossa voz, com o nosso olhar, com a nossa linguagem corporal. E quando você não entende o que a criança fala, você pode demonstrar para ela que você não entendeu. Você pode fazer o gesto, eu não entendi. Você pode, talvez, preparar imagens e figuras para a criança apontar para você o que ela quer dizer. A disciplina positiva, ela pode estar presente na Libras, ela pode estar presente na comunicação alternativa, ela pode estar presente em tudo, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Léo? E tem a questão também da energia, né? Que a gente chama de encorajamento energético. Na hora que a gente está olhando, que a gente está envolvendo, a criança percebe a energia que a gente está envolvendo ela, o que a gente está mandando para ela. Então, às vezes, só da maneira da gente olhar e da gente envolver ela com os nossos gestos, a gente já consegue esse espaço de empatia, esse espaço de acolhimento. Tá. Blenda Castro perguntou: a principal diferença entre a disciplina positiva e a ABA está na questão de reforçar dor com elogios ou algum prêmio? É possível agir com as crianças pensando nessas abordagens simultaneamente, ou seja, uma complementa ou exclui a outra? Blenda, essa não é, eu te confesso, essa não é a minha área de atuação, eu não conheço a fundo a ABA, tá? Mas o que eu posso te afirmar é,
A disciplina positiva é contra elogios e prêmios, justamente pelas questões que a gente conversou aqui. A ideia não é agir por motivação externa, é agir por uma motivação interna. Tá? Se faz sentido para você, enquanto terapeuta que usa esse método, você pode, sim, usar uma como complemento da outra, tá? O que mais? Aí embaixo tem mais uma. Vejo que a maioria das pessoas, enquanto crianças, não foram criadas com os princípios da disciplina positiva. Sendo assim, se tornam adultos que perpetuam comportamentos ruins. E isso vira um ciclo vicioso. Existe um tipo de treinamento para adultos focado em modificar comportamentos? Existe o adulto treinar autoconhecimento. Então, o adulto saber identificar e reconhecer o que ele trouxe da infância que determina, hoje em dia, como ele lida com os desafios, como ele lida com os próprios sentimentos, como ele trata as pessoas que são não inferiores, mas que estão hierarquicamente um pouco abaixo dele. Então, todas essas questões a gente tem que trazer à tona. E praticar a autorregulação, praticar o autoconhecimento, identificar, aprender com os seus erros. E, às vezes, em alguns casos, a gente precisa realmente de uma ajuda profissional mesmo, sabe? Fazer uma terapia mesmo. É muito comum adultos terem falas para nós, educadores parentais, do tipo: ah, eu apanhei, mas não morri. Tá, você apanhou e não morreu. Mas como é que estão os seus relacionamentos? Você banaliza a violência? Você acha normal um homem bater numa mulher? Um pai bater no filho? Então, a gente tem que reconhecer que essas marcas existem. E não é porque uma criança apanhou na infância ou foi castigada na infância que ela viveu num ambiente isento de amor. Não é isso. É aquilo que eu falei. Os pais, os adultos fazem de acordo com com as ferramentas que eles conhecem. Então, muitas vezes os adultos usam a punição tanto por um descontrole emocional, porque o próprio adulto desconecta o cérebro pensante do cérebro primitivo e acaba perdendo a cabeça, mas também o adulto age dessa forma por falta de conhecimento de outras ferramentas. Né? O que mais, Laila? Complementando a isso, eu gosto muito da comunicação não violenta como um instrumento, não só de relacionamento, mas como autoconhecimento. Que a comunicação não violenta nos convida a olhar o que a gente está sentindo. Ele fala que por trás de todo sentimento tem uma necessidade, e aí depois vai para as estratégias, ou seja, nos convida a olhar para a gente e para o outro de uma maneira diferente. E também necessita de treinamento, de prática. Então, assim, dentro dessas opções que a Ana apresentou, eu incluí a questão da comunicação não violenta, que muitas vezes a gente até trabalha de maneira integrada, a disciplina positiva e a comunicação não violenta. O que mais, gente? Tem mais alguma pergunta? Veio mais uma agora. Como mostrar aos pais a importância da adesão sem trazer culpa ou ofensa aos mesmos? Eu acho que é justamente a gente reconhecer essa questão de que a forma como os pais agem é sempre buscando o melhor, que às vezes é por falta de conhecimento, que às vezes é por falta de reconhecer essa importância da adesão, desse trabalho em conjunto, e sempre enfatizar para os pais: eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, só que eu preciso de um pouquinho mais. Como será que a gente pode fazer? Buscar soluções respeitosas, assim como a gente faz com a criança a gente pode fazer com o adulto, né? De buscar soluções que respeitem nós e o outro.
E vale a conexão, né, Ana? Conexão é a conexão solução também. O que Claro. será que ele está sentindo? Conecta com o pai, envolve ele, cria um espaço de abertura até antes você conseguir sugerir e estimular ele nesse caminho. Muitas vezes, antes da gente falar com os pais, a gente precisa ouvir os pais. E ter essa escuta empática, ouvir além do discurso de eu não tenho tempo, ouvir além do discurso eu não sei o que fazer, porque ele não quer fazer. E trabalhar isso com os pais, né? A Blenda pediu para a gente sugerir algum livro para os pais sobre disciplina positiva. A série da disciplina positiva, a gente tem vários livros. Eu vou mostrar eles aqui para facilitar. Tem Disciplina Positiva. Esse aqui foi o primeiro, é o amarelinho. Ele traz informações básicas da disciplina positiva. Tem o que a Ana mostrou, que serve para profissionais, pais, que é específico para crianças com deficiência. Tem o para sala de aula e tem esse aqui para crianças de 0 a 3 anos. Ele é muito bom como introdutório também. Apesar de ter o amarelinho, eu gosto bem desse laranja porque ele tem uma linguagem mais moderna, ele foi editado mais recente. Então, eu gosto bastante por ele como início. Mais alguma coisa, gente? Bom, então eu acho que é isso, né? Disciplina positiva, uma ciência, uma filosofia de vida. São as duas coisas, Luciana. A disciplina positiva ela é baseada nos estudos de dois psiquiatras, que é o Alfred Adler e o Rudolf Dreikurs. E aí, a autora da disciplina positiva, que é a Jane Nelson, se baseou nos estudos desses dois psiquiatras para criar a disciplina positiva. Existem estudos científicos que demonstram a eficácia da disciplina positiva. Não é um número muito grande, mas, por exemplo, se você coloca, né, num banco de dados, por exemplo, estilo, não aparece disciplina positiva em si, mas se você coloca um termo como estilos parentais, acaba aparecendo bastante coisa que mostra que realmente é eficaz, tá? Chat. Então, eu acho que acabou. As perguntas acabaram. Então tá. Deixa eu ver. Chegou. Ponto de novato na área de comunicação não violenta está dentro. A comunicação não violenta está dentro da disciplina positiva? Não. Não. A comunicação não violenta foi trazida por Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo clínico que trabalhou mais de 40 anos com mediação de conflito, tanto de famílias, relacionamento pai-filho, casais, desde tribos, governos, enfim, é uma forma que ele estruturou, o Marshall Rosenberg, de comunicação. E acaba que ele traz para a gente, além dos 4 passos, ele fala sobre a importância da interdependência, fala sobre a importância de olhar para a gente com o mesmo respeito que a gente olhar para o outro com o mesmo respeito que a gente olha para a gente, mas eu entendo que eles são muito complementares. Eu, particularmente, não consigo pensar a disciplina positiva sem pensar na comunicação não violenta. Respondido? Respondido. Então tá, gente. Muito obrigada. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. A aula vai ficar gravada. E é isso. Eu queria também agradecer por vocês terem escolhido estar conosco nesse período, nesse horário. Às vezes tem tantas coisas acontecendo, tantos cursos online, a gente fica muito grato e esperamos ter contribuído com vocês também. Então vamos saindo aqui, gente. Boa noite, muito obrigada.